Estamos aqui de volta no nosso podcast Eu Nascia, o podcast que traz todas as informações para você aí de casa e da academia sobre toda a nossa comunidade. É nesse podcast que a gente entrevista os professores, os personagens, os alunos, os parceiros, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas aqui na nossa comunidade da Companhia Atlética. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui para continuar recebendo os nossos conteúdos. Eu tenho um prazer enorme de entrevistar hoje a professora Luciana Bezerra, que tem uma experiência incrível de natação com bebês, natação com crianças, e ela tem um propósito na vida dela que é muito importante, que é relacionado à segurança aquática. Aliás, o nosso tema de hoje é exatamente esse. Nós estamos aqui no mês de dezembro, né, as férias chegando, todo mundo viajando para a praia, piscina, verão, e a gente sabe que muitas vezes as pessoas não se dão conta da importância de alguns cuidados para evitar os afogamentos. E hoje a gente traz então a professora Luciana Bezerra para conversar com a gente sobre esse tema. Mas antes de mais nada, a gente quer conhecer um pouquinho mais da professora Luciana. Tudo bom, Lu? Tudo jóia, tudo certo. Bom, eu sou a professora Luciana Bezerra, já estou dentro d'água desde 72 como nadadora, né? E depois segui para a Faculdade de Educação Física, sou do Rio de Janeiro, nadei por muito tempo na Universidade Gama Filho. E como a Mônica falou, eu gosto muito da natação, sempre foquei na natação. E na verdade eu dou aula do bebê ao vovô. Até o vovô. Desde o pessoal, desde a criançadinha de bebê, né, a partir dos 6 meses, até o pessoal da terceira idade, que é um grupo muito legal de trabalhar, muito bacana mesmo. E a evolução deles é super gratificante. Das crianças, obviamente, a gente acompanha um pouco mais, né? Tem criança que nada comigo desde bebê e até grande, mas a evolução de todos eles é muito interessante, né? E esse tema que a gente vai abordar hoje, como você falou, está chegando o verão, né? Novembro é o mês nacional da segurança aquática, e aí a gente precisa trabalhar bastante isso, porque é um tema muito relevante. O afogamento infantil de 1 a 4 anos é a segunda causa de morte. De 4 anos em diante é a quarta causa de morte. Em crianças no Brasil. E isso é uma coisa muito alarmante, né? E a quantidade de rios que a gente tem. E a costa é enorme. Eu imagino que os números são realmente... E a gente vai abordar bastante coisa falando sobre isso, né? O principal cuidado que a gente tem que ter com relação a esse assunto é a prevenção. Uhum. Se a gente conseguir se prevenir, já diminui bastante o risco de afogamento. Então, isso é muito importante. Lu, e tem algumas entidades no Brasil que cuidam especificamente desse assunto, que Sim. tem esse assunto como uma pauta constante, inclusive com projetos de lei no Senado, no Congresso, enfim, com alguns avanços importantes nos últimos anos. Quais que são essas entidades? Quem que tem no Brasil trabalhado de uma maneira mais aprofundada esse tema de segurança aquática? A Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, é um órgão bastante importante e ligado diretamente à nossa área, né, o nosso nicho, que é a natação infantil, o INAT, que é o Instituto de Natação Infantil. Eles fazem um trabalho muito importante, muito interessante. A Sobrasa faz esse trabalho o ano inteiro e o INAT já vem há alguns anos tentando colocar essa questão da segurança aquática e por isso eles conseguiram colocar o mês de novembro como o mês nacional da segurança aquática. E sempre foi feito esse trabalho, sempre é colocado, e isso também é uma coisa mundial, né? Em julho, a gente tem uma aula, que é no dia 25 de julho, que é uma aula mundial de natação. Então, num determinado horário, está acontecendo uma aula de natação pelo mundo afora, e o principal objetivo é exatamente esse, de levantar a questão do afogamento infantil. E a divulgação ela é infinita, ela tem que ser persistente, Sim. Permanente, porque é um risco realmente. E o boca a boca vai, né? Sim. Alguém que viu fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro, e aí a gente consegue realmente difundir essa questão.
Eu particularmente gosto demais dos materiais que são produzidos lá pela Inat, porque eles conseguiram, acho que de uma maneira muito pedagógica, com desenhos divertida, coloridos, com uma situação que é tão preocupante, colocada de uma maneira leve, né, interessante e que ajuda, inclusive, as pessoas a lembrarem desses cuidados que tem que ser. E eles sempre colocam coisas reais, né, coisas que podem acontecer de fato. Então, eles colocam de uma maneira divertida, simples, fácil, de você bater o olho e já identificar o que é que acontece. Então, eu tomei o cuidado de selecionar algumas dessas perguntas mais comuns que o Inat trouxe, né, nos materiais de divulgação, e eles estão em formato de perguntas. Então, acho que a gente pode começar colocando algumas dessas perguntas para você explicar aí para o pessoal de casa, né, quais são os principais cuidados, aonde que estão esses riscos, enfim. Tá. Ok? Tranquilo. Então, vamos lá. A primeira pergunta aqui, que não quer calar, né, quando o assunto é segurança aquática, o que devo observar antes de entrar numa piscina? Na verdade, assim, o que você deve observar em todos os locais que você for para se divertir. Então, por exemplo, piscina, você tem que ver como que é o ralo de fundo, que o ralo de fundo é super importante, porque a bomba da piscina, as pessoas não sabem isso, mas ela fica funcionando direto. E ela puxa toda a sujeira para passar lá no filtro, enfim. Então, se não for um ralo apropriado, que hoje em dia a maioria das piscinas é um ralo diferente, ele é um ralo redondo, que não vai puxar tanta pessoa, né? Tem até o desenho aqui, né? O ideal é que seja esse tipo de ralo. Esse é um deles. O daqui da academia, esse daí ele é meio abauladinho, né? O daqui é um que ele é reto, mas você pode ficar em pé em cima dele que não puxa nada. Não. E os ralos o duto de sucção. Né? Porque, assim, teoricamente, se o duto de sucção ele estiver funcionando, ele só é para funcionar quando você está fazendo a aspiração na piscina. Então, se você não está fazendo a aspiração na piscina, esse duto ele não deve estar funcionando. Você pode colocar a mão lá nele que ele não vai funcionar, não vai puxar. E o ralo de fundo também, se for desses modelinhos, que eu acho que... Eu não tenho certeza disso, mas hoje em dia, todas as piscinas... elas têm que ser com esse ralo, eles têm que ser porque aí não puxa, né, a pessoa. E fora isso, além de você ver, né, observar a piscina onde você vai entrar, todo lugar que você vai que tem água, é importante você ver os sinais. Por exemplo, na praia, se tiver a bandeira vermelha, você não pode entrar naquele pedaço ali porque é perigoso, certo? Se você for numa cachoeira, não dá para você chegar na cachoeira e já sair pulando. Ou até mesmo numa piscina que você não conheça, não dá para você pular. E isso é uma coisa que a gente trabalha bastante nas aulas de natação. Se você vai numa piscina que você não conhece, você vai sair pulando? Não, é importante você primeiro verificar a profundidade, né, daquela piscina, daquele lugar onde você vai entrar. Para depois se você quiser fazer um mergulho, se você quiser fazer sair, né, enfim, para você poder fazer. Primeiro fazer um reconhecimento do lugar. Então é importante sempre você observar os sinais. Tem muita piscina que tem marcado no chão ou placa, né, com a profundidade. E aí é importante você ver isso aí, porque se você conseguir observar isso, fica mais fácil para você se divertir mais, né? E uma vez eu ouvi também, que eu achei uma dica muito importante, é muito comum esses acidentes por sucção, onde o que é sugado é o cabelo da criança. Então, tem alguns cuidados. Você pode também ter um botão de emergência para desligar tudo isso que seja acessível e não lá dentro da casa de máquinas. Isso a gente tem em todas as nossas unidades. Isso é super importante. E pensando nas festas, né, residenciais mesmo, aquele churrasco em casa. Se você não tem esse tipo de ralo, esse tipo de encanamento, vamos dizer assim, o ideal é desligar as bombas. Porque o churrasco é muito comum, tá todo mundo ali bebendo, se divertindo e de repente alguma criança foi sugada ou tá presa e não tem ninguém vendo. Exato. E para evitar os acidentes de sucção, realmente a melhor sugestão nessas ocasiões onde vai ter muita gente usando é desliga tudo e volta a ligar depois no final do dia. Isso em ambiente público é mais difícil, né, Lu? Por causa da higiene, da água, enfim. Mas em casa é perfeitamente viável. Sim, é viável, mas tem uma outra coisa importante também, sabe, Mônica? Que é
a pessoa da vez, né? Você tem um grupo de crianças brincando numa piscina, é importante ter a supervisão de um adulto, sempre. E uma coisa que a Sobrasa recomenda, é que a criança ela deve estar a um braço de distância, né? Então, assim, se está todo mundo brincando, se está todo mundo se divertindo, alguém tem que estar de olho na criançada. Alguém tem que ficar de olho. Nem que você vá trocando de tempos em tempos, mas alguém tem que estar de olho nas crianças. Uma escala de supervisão. Sabe? A pessoa da vez. Não tem o motorista da vez? É igual. Então, faz a mesma coisa. Porque 50% dos afogamentos de criança são em piscinas residenciais. Então, é uma coisa importantíssima. Um acha que o outro está olhando, e ninguém está olhando. Todo mundo está relaxado, ninguém tá olhando. E a coisa pode acontecer mesmo com um monte de gente em volta. Exato. E uma coisa importante também, você falou do botão de emergência, né? No mínimo, se ninguém sabe onde que vai desligar, vai na caixa de disjuntor e desliga tudo. Depois liga tudo de novo, porque um deles vai ser da piscina. E aí desliga lá, entendeu? Olha que dica boa também. Porque você, a primeira tentativa nesse pegar caso é te puxar e não vai conseguir. Exato, não vai conseguir. Uma vez aconteceu isso comigo com um aluninho meu. A gente estava exatamente num duto de sucção. O duto estava ligado, o menino passou e ficou lá preso. E eu grávida da minha filha, eu fui lá e puxei o menino. Mas na hora, a gente já gritou pro piscineiro, que ele ficava sempre em volta da piscina, a gente já gritou para ele, pediu para ele desligar. Isso foi o quê? Uma residência? Um condomínio? Não, foi num clube. Num clube. E aí ele já desligou, a gente conseguiu pegar o menino, mas assim, tem o susto, né? Fica uma mancha roxa, né? Exato, porque puxa com força, dependendo do tamanho da piscina, é uma senhora bomba, né? Então a força de sucção dela é bem grande, né? Ou seja, são alguns cuidados super importantes mesmo. Quer dizer, antes mesmo de entrar, já descobrir aonde está o ralo, que ralo que é. Aquilo que a gente falou, né? Observar o ambiente. Porque você observando, você já sabe onde que você pode ir, onde que você não deve ir. Certo. Que aí vai ficar melhor a brincadeira. Legal. Vamos para a próxima pergunta, então? Se alguém estiver se afogando, como ajudar? E a Lu estava me contando aqui uma experiência que ela teve, que foi realmente muito... Bem chata, marcou bem. Então, a criançada... A primeira pergunta que você faz para as crianças, né? Você pode ir lá ajudar alguém que está se afogando? Não, você não pode. Primeiro que a gente não tem a técnica adequada para chegar até a pessoa. Segundo que a gente não sabe como que vai segurar aquela pessoa, nem como rebocá-la, trazê-la para a borda ou para a costa, né? Para a areia. Então, assim, o que a gente coloca para as crianças é que elas devem sempre chamar o adulto, primeira coisa, chamar um adulto, chamar um responsável. Segundo, se tiver uma prancha, uma boia, uma corda, um espaguete, joga para a pessoa. Mas dificilmente elas vão até essa pessoa para tentar resgatá-la, porque o que pode acontecer? Podem ficar os dois lá. A pessoa que está se afogando, ela vai querer agarrar a pessoa que vai salvar. E aí afundam os dois. Sim. O que eu contei para você, o que eu comentei com você, é que eu nadava na Gama Filho. E todo ano a Gama Filho fazia alguma coisa para atender a comunidade. E nesse ano eles abriram uma piscina. Era uma piscina de 50 por 25, era uma piscina olímpica. E eles deixaram uma parte da piscina com boia, com corda, com salva-vida olhando. E eu estava brincando lá no meio da piscina, porque eu já nadava, já competia, enfim. E eu estava brincando lá, de repente um menino pendurou em cima de mim e ficou lá. E ele não sabia nadar. E ele queria subir, eu querendo subir também, quase que ficamos os dois. A sorte é que tinha um pai de uma colega nossa de natação e entrou na água e pegou os dois, né? Mas ele não tinha observado, não estava no local adequado e provavelmente também não tinha ninguém olhando o que ele estava fazendo, né? Ele colocou os pés em cima? Não, ele queria subir, ele queria respirar, então ele me afundava e ele ficava do lado de fora, entendeu? E aí, assim, por isso que eu sempre falo, a supervisão de um adulto, a supervisão de um responsável é super importante. E quando a gente fala um adulto, é um adulto mesmo. Pai, mãe, tio, tia. Não é o irmão mais velho, não é aquele primo que está lá junto, sabe? Porque não vai saber como agir. Exato. Então, é assim, tem que ser um adulto de fato. Sempre tem que ter a supervisão de um adulto. E aí eu imagino que uma situação dessa já é complicada numa piscina. Se for no mar ou no rio, então... Já era.
Porque você não tem a borda logo ali. Exato. E às vezes a distância já é muito grande. Sim, com certeza. Então, assim, você precisa sempre ter alguém observando, é a prevenção, de fato. O que vai diminuir todos os riscos de afogamento é a prevenção. Então, se você vai para a piscina, se você vai para algum ambiente com água, vai levar a criança para algum ambiente com água, precisa ter alguém observando. E a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de coisa com água que a gente tem em casa. E isso a gente fala tudo. É banheiro, é privada, é balde, tudo. Porque a criança pode se afogar nessas situações. Vamos ver a próxima pergunta, então? Posso brincar de correr em volta da piscina? Não. E como é que faz para segurar essa criançada? Pois é difícil. Em casa, então. É muito difícil, mas assim, eu acho que é uma questão de educação também. Porque a criança correr em volta da piscina tem vários riscos. Ela escorregar, ela bater com a borda, com a cabeça na borda, bater com o queixo, ela se machucar, cair por cima do braço. Coluna, né? Exato. Então, assim, é difícil, mas eu acho que é um trabalho que a gente precisa fazer, porque uma hora vai ser educado, né? E assim, às vezes a criançada, até aqui na academia, às vezes eu tô dando aula e eu vejo a criança sai correndo, eu andando, por favor, que o coração da professora não aguenta. Mas é importante a gente orientar e sempre reforçar, que é para andar na beira da piscina, né? Até aquela corrida para fazer aquele super pulo, nossa senhora. Já é complicado. É difícil. O coração da professora, a professora quase infarta quando vê essas coisas. Às vezes você vê a criança indo para trás para correr, o que você vai fazer, criança? Prende o pezinho na borda para fazer o seu pulo. Mas assim, na hora do divertimento é difícil, né? Semana passada mesmo eu estava dando aula no condomínio e aí um aluninho meu brincando lá na piscina externa e eu só de olho, né? Ele correndo lá para cá. Eu, ai meu Deus do céu, tanto que eu falo na aula, mas não entrou, não registrou. Mas assim, a gente tem que continuar falando porque uma hora vai. Uma hora ele se conscientiza que de fato é perigoso, né? Então... Vamos então para a próxima pergunta. Posso entrar no mar sozinho? Em lugar nenhum, na verdade, né? Como eu já tinha falado, piscina, praia, lago, lagoa, cachoeira, tudo tem que ter a supervisão de adulto. A criança não deve, e até adulto também, né? É sempre importante você estar junto com alguém. Tem muitas pessoas que vão nadar no mar, pode nadar sozinho? Não deve. Se você vai nadar sozinho, ok, mas avisa para alguém que está lá na areia que você vai nadar e como que você vai fazer, qual que vai ser o seu percurso. Porque aí a pessoa pode ficar de olho, porque se você tiver algum problema, ela pode chamar ajuda para você. Mas se der para fazer as coisas sempre com alguém junto, é sempre melhor. Eu acho que nem sempre a pessoa se liga. Toda praia tem um sistema de corrente. Sim. A água ela chega e a água ela volta. E ela cria como uma trilha, né? Com essa correnteza. Exato. Que eles falam que puxa para o fundo. Na verdade, a água ela tá ali em movimento, ela cria mesmo essas correntes. Não, e tentar a corrente, né? Às vezes você entra num lugar, você vai sair lá do outro lado. Às vezes para um lado, às vezes para o outro, às vezes para o fundo. Em mais distância, longe, mas às vezes para baixo, também. Do fundo para baixo. Né? Não, e aqui no Brasil, né, no nosso litoral, a gente tem praias que às vezes você entrou, plum, já fica fundo. Já fica fundo de repente. Né? Tem um amigo nosso que ele tem casa em Itaipuaçu. E uma vez a gente foi para casa dele e foram todos os meninos entraram no mar. Eles levaram acho que uns 20 minutos para sair do mar. E todos nadadores. Vamos para a próxima? Pode mergulhar de cabeça? Melhor não, né? A parte rasa, lógico que não. Melhor não, é aquilo que eu falei. É sempre você observar, ver como que é aquele ambiente onde você vai entrar, para depois você começar a sua diversão. Porque se for uma piscina rasa e você chegar a mergulhar de cabeça, você pode ter um trauma na coluna e você pode ficar tetraplégico, né? E isso é piscina, isso é cachoeira, mar também, né? Se você vai pular de um lugar para o mar, é importante você ver se realmente você pode, né? E eu acho que onde talvez as pessoas mais errem são as profundidades, são intermediárias. Não é tão raso, não é tão fundo e a pessoa talvez
faça um cálculo errado ali do ângulo e é onde acontece o... Exato, que pode acontecer um acidente, exato, um acidente bem sério, né? Até fora da água, né? A gente não tem a nossa ex-ginasta que foi fazer uma atividade, né? Uma atividade não, ela foi fazer um movimento e acabou ficando aí na cadeira de rodas, né? Quer dizer, foi um cálculo bem feito também. Certo. Vamos para a próxima pergunta. Para que existem as placas de sinalização? E assim, se você puder explicar as principais, né? Que existem, quais que a gente deve procurar quando a gente entra nesse ambiente? Eu acho que é importante você observar o lugar, né? Você ver a profundidade. Aqui no Brasil não tem muito essa coisa de você ter a profundidade. Não tem em muitos lugares, né? Você ter escrito a profundidade da piscina azulejo, no piso. No piso, Mas tem muitos lugares que tem isso, né? Você tem a profundidade, assim, na borda da piscina, no piso, né? Então, você consegue observar. Se você tem a bandeira vermelha também na praia, você não deve entrar onde está aquela bandeira vermelha. Ouvir também, porque às vezes você vai entrando, o salva-vidas começa a apitar, para quê? Para você não ir mais para dentro, né? Para você não ficar muito lá para o fundo, né? Então, acho que essas indicações que são muito importantes. Você realmente observar todos os sinais que você tem na hora que você vai para algum lugar que tem água. Então, aí a gente tem aí, aqui né, que você não pode nadar, que é raso, né? Se vê a pessoa com boa parte do corpo para o lado de fora, o mergulho que você não deve fazer. Então, essas coisas são importantes de você observar. E eu acho que você observar principalmente a profundidade do local é super importante. Legal, vamos para a próxima pergunta. Posso segurar meu amigo debaixo d'água? De jeito nenhum. Porque se o coleguinha fica lá embaixo d'água, como que ele vai respirar? Não tem como, né? E às vezes nas aulas a criançada fica, né, naquela coisa, meu amiguinho e tal, não sei o que. Eu sempre peço para eles, na aula de natação a gente segura, quer dizer, quando a gente está na piscina, a gente segura ou na borda, ou na professora, ou no papai e na mamãe. No colega, nunca. Porque, primeiro, que o colega pode não gostar. Segundo, que ele pode ficar aflito de estar ali embaixo d'água sem conseguir respirar. E terceiro, que ele não vai estar respirando. Como que ele vai continuar brincando com você se ele, depois daquele episódio, ele não estava respirando? Então, esse negócio de segurar o coleguinha embaixo d'água, nunca. Ninguém. Ok. Vamos para a próxima pergunta. Não, já foram todas, já? Aquelas que a gente selecionou. Legal. E Lu, assim, de maneira geral, né? Então, a gente tem também uma preocupação muito grande com o celular, né? Uhum. Hoje em dia a gente vê que a pessoa está ali, mas ela não está ali, às vezes, presente. E a gente ouve, inclusive, alguns casos de crianças que se afogam num espelhinho d'água, numa profundidade muito pequena, que nem estavam na piscina, mas talvez tenha aquele espelhinho d'água como decoração, em condomínios, em prédios, enfim. E a criança cai ali e não consegue sair. O que acontece? Muitas vezes, dependendo... quanto menor a criança muitas vezes ela cai e ela não consegue voltar, né? Ficar de pé. E aí, se ela fica ali muito tempo, ela vai acabar se afogando. Uma outra coisa importante também, sempre que você for para a piscina, acabou a brincadeira na piscina, recolhe todos os brinquedos. Parece uma coisa assim, tão simples e tão boba de se fazer, mas recolhe todos os brinquedos. Porque uma criança pequena vai querer pegar. Vai ser um chamariz para ela voltar para dentro d'água. Que dica boa, essa é importante. Acabou a brincadeira, recolhe tudo, deixa em outro lugar. Quando for brincar de novo, pega tudo e coloca de novo. Uma outra dica também muito importante agora nesse período é a cor da roupa que a criança vai para a piscina, para a praia, enfim. É colocar uma cor assim bem chamativa. Um amarelo limão, um verde limão, um laranja. Aqui na academia a gente tem uma menininha que nada com a gente e que a primeira vez que ela veio com o maiozinho dela, eu falei pro pai dela, eu falei assim, olha, você nunca vai perder a sua filha em lugar nenhum. Ele virou e falou assim, como assim? Com todas essas cores aí chamativas, você vai conseguir vê-la à distância. E é fato. Uma praia muito movimentada.
Então, e agora, assim, nessa época, né, que vai todo mundo pra praia e tal, essa dica da cor da roupa é bacana. Se você puder colocar alguma coisa que identifique a criança com seu nome, com seu telefone também é importante. E o principal de tudo é se prevenir de todas as formas para que o afogamento não aconteça. Então, por exemplo, em casa, cercar a sua piscina ou colocar uma rede, tirar todos os brinquedos. Se você for para algum lugar que vai ter um divertimento na piscina, sempre deixar alguém responsável por estar olhando as crianças. Isso é muito importante. Aconteceu comigo. E assim, durante as aulas também, a gente sempre coloca para os pais, a gente vai fazer tal atividade. Ele só vai entrar na piscina quando você chamar. Porque isso já vai condicionar que ele só pode entrar na piscina se tiver um adulto lá dentro. E isso aconteceu comigo com um aluninho meu da outra academia. A mãe dele veio conversar comigo depois de um final de semana, que eles tinham ido para um churrasco na casa de um amigo. Quando eles foram olhar, cadê o menino? Estava na água já. Não, ele estava sentadinho na beira da piscina, que não tinha ninguém dentro d'água para poder pegá-lo. Então ele ficou lá esperando até aparecer alguém. Já estava treinado. Exato. Então, isso é muito importante, né? Então, sempre quando a gente faz esse tipo de atividade durante as aulas, eu sempre coloco para os pais, ele só vai entrar quando você chegar. Se ele entrar antes, você coloca ele sentadinho de novo, explica para ele e aí faz a atividade. O Luitem aqui, pelo menos uma vez por ano, mas a gente procura fazer uma ou duas vezes por ano, nós convidamos as crianças para nadarem de roupa. Sim. Explica para as mães como que é essa atividade, esse dia especial e qual que é o aprendizado disso. Na verdade, é uma semana inteira que a gente trabalha a segurança aquática. E a diferença de você nadar de roupa é que com a roupa fica muito mais pesado, né? E pode acontecer de repente, ele tá brincando em casa, cair de roupa e tudo dentro d'água, e ele tem essa vivência. Ele sabe como que é e como que ele vai ter que se comportar. E não é só de roupa, é de roupa, muitas vezes sem touca, sem óculos, para a criança também não ficar com aquela coisa, só nada se tiver de toucas e de óculos. Não, ele tem que saber nadar. De óculos, sem óculos, de touca, sem touca, ele tem que sobreviver no meio aquático. É esse o nosso objetivo. E a gente faz várias situações com eles, né? Coloca em cima do tapete, balança bem o tapete para eles se desequilibrarem, caírem dentro d'água, se cansar no meio do caminho, o que eles têm que fazer? Tem que fazer a flutuação dorsal, né, que a gente fala que é a estrelinha do céu. Se eles precisarem ficar esperando alguém para vir socorrê-los, eles ficam fazendo trabalhinho de sustentação. Então, isso tudo é muito importante da gente trabalhar durante as aulas. Porque se, de fato, acontecer uma situação dessa, eles já vão ter isso lá na cabeça e eles não vão se desesperar. Eles vão conseguir, de fato, fazer a coisa acontecer. Ou seja, não só aprender a nadar, mas Sim. aprender como reagir em cada uma dessas situações de risco que eles podem estar expostos Sim. em qualquer outro local, em outra situação. É um treinamento para tudo, né? O aprender a nadar é importante, porque é o primeiro seguro de vida da criança, é aprender a nadar. E como que ele tem que se comportar em qualquer situação de perigo pela qual ele venha passar. Sei lá, tá brincando na piscina, escorregou, caiu dentro d'água. O que ele tem que fazer? Ele tem que voltar para a borda. A piscina é grande, ele caiu, sei lá, estava brincando, cansou, tá lá no meio da piscina. Faz a flutuação dorsal. Isso são coisas que a gente precisa trabalhar com eles no dia a dia, para virar um hábito e, se acontecer, eles já saberem o que eles têm que fazer. Mudando um pouco de assunto, você falou que você também trabalha desde o bebê até o vovô ou a vovó. Sei que tem muitas pessoas que têm aquele sonho de aprender a nadar, né? E às vezes aparecem algumas pessoas aqui, nossa, eu já estou com 60 anos, 70 anos, será que eu consigo? Né? A pessoa tem, assim, às vezes pavor, tem muito medo, mas tem ao mesmo tempo muita vontade de aprender a nadar. Como é que é a experiência de trabalhar com este público, que resolve, depois de muito tempo, tomar essa coragem, entre aspas, e topar aí esse aprendizado? Como é que é essa experiência do professor nessa situação, do aluno nessa situação? Eu acho que eu penso que para o professor é muito gratificante. Porque uma pessoa que toma a atitude, né, que tem a vontade de querer aprender uma coisa nova, é muito bacana. E quando o professor, né, coloca todas as estratégias dele, coloca todos
as coisas que ele pode fazer para tentar fazer com que aquela pessoa aprenda a nadar. E quando você vê que a pessoa conseguiu alcançar aquele objetivo dele, é muito gratificante para a gente, pelo menos para mim. Às vezes eu estou dando aula para alguém que não sabia nadar, que de repente mal colocava o rosto na água, daqui a pouco ela já está fazendo as bolinhas, daqui a pouco ela já está deslizando, está boiando, está batendo a perna, está nadando. Eu fico na beira da piscina, eu vibro, porque realmente é gratificante. E é mais gratificante ainda quando você pega aquela pessoa. A gente já teve aluno que chegou na beira da entrada da piscina e a pessoa não passava dali, porque ela realmente tinha muito medo. E depois a pessoa já está nadando os 4 nados. Poxa, isso é muito bacana, isso é muito legal. E não tem idade. Se a pessoa tem essa vontade, vai lá e tenta. Se de repente a pessoa chega e não colocava nem o rosto na água, e ela já começa a colocar o rosto na água, já começa a fazer bolinha, não é uma evolução? Lógico, sabe? Ela vai para a praia ou vai para a piscina e ela já entra na água, já faz um mergulho sem segurar o nariz. Isso é muito bacana, já é uma evolução, entendeu? Então, eu acho que se a pessoa tem vontade, ela tem que procurar uma pessoa que possa orientá-la. E vai dar certo, com certeza vai dar certo e ela vai aprender a nadar. Lu, a gente sabe que cada pessoa tem o seu prazo, né? Mas uma média do que você vê, uma pessoa que já se propõe a aprender a nadar mais velha, em quanto tempo mais ou menos ela já faz um bom cachorrinho, um crawl rudimentar, assim, que ela pode dizer, olha, eu já faço algo muito parecido com nadar. Então, Mônica, é difícil da gente colocar um prazo, né? Porque vai depender da frequência com que a pessoa vai fazer as aulas, vai depender do grau do medo que ela tem. Né? Como eu falei, a gente tinha uma aluna que ela não entrava na área da piscina, é como se fosse entrar aqui na companhia, ela parasse naquela porta cinza ali. Trava ali. E aí depois a pessoa vai aos poucos e tal. Tem vezes que a gente precisa, mas você só entra na água com a criançada? Não, dependendo. Se a pessoa, se for um adulto que tem muito medo, eu entro na água. Eu estou atualmente com uma aluna que eu preciso entrar na água com ela. E muitas vezes a gente precisa entrar na água até porque a pessoa não percebe, né? Você pode falar, você pode mostrar, mas a pessoa precisa sentir o movimento que ela precisa fazer para que ela consiga se deslocar. Então, muitas vezes eu entro na água com a pessoa, mostro para ela e sempre, o reforço positivo para esse tipo de pessoa é super importante. Porque, por menor que seja a conquista, é uma conquista enorme. Cada novo gesto é uma super vitória. Sim, claro. E assim, o reforço positivo para essas pessoas é super bacana, é super importante. Legal. E das pessoas que você conhece passaram por isso, vamos dizer assim, o recorde de aprender a nadar muito rápido, quanto tempo mais ou menos a pessoa levou? Tem gente que às vezes chega para nadar e fala assim, não, nunca fiz natação, não sei nadar, e termina a primeira aula nadando crawl com respiração lateral. Incrível. Agora tem gente que eu já fiquei meses e a pessoa não conseguia. Não conseguia. Mas assim, dessa experiência anterior. E assim, a gente, conforme as pessoas vão ficando mais velhas, elas já vão carregando outros traumas. E muitas vezes as pessoas não tiveram oportunidade de ter vivências que são importantes para a prática de uma atividade esportiva. Então a gente fala, às vezes, que é a pessoa que não sabe que o braço dela está aqui, não sabe que a perna dela está lá na frente. Então, às vezes, isso dificulta ou facilita o nosso trabalho. Então, aquela pessoa que realmente não teve oportunidade durante a vida dela de fazer uma atividade física, ela vai ter um pouco mais de dificuldade também, né? Consciência no próprio corpo, a consciência corporal, exato. A falta da consciência corporal vai dificultar um pouco mais o trabalho também, né? Mas a partir do momento que a pessoa se dispõe a fazer, a estar lá, participando daquela atividade, procurando fazer uma atividade e tentando desbloquear um medo que ela tinha, já está 99% do caminho andado. Na minha opinião, acho que é isso. Perfeito. E, Lu, você estava falando, né, dessa importância de uma consciência corporal, e a gente vê aqui todos os dias, né, relatos de pessoas que eu estava pensando em fazer uma atividade física, eu levei 5 anos para decidir, agora eu vi. Às vezes a vida inteira a pessoa fala, eu preciso ir, e ela nunca vai. Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os convidados, né, recorrente aqui no nosso podcast. O que você diria
para essa pessoa que está lá em casa e que ainda não começou a fazer a sua atividade física, seja ela natação ou não, enfim, qual seria a sua palavra de motivação, de incentivo para que essa pessoa tome a decisão de começar hoje? Eu acho que o mais importante, eu penso, né, que o mais importante primeiro, a pessoa tem que escolher uma atividade que ela realmente goste de fazer. Não adianta ela querer ir fazer uma atividade que ela não gosta, que ela não se sente bem, não adianta nada. Porque ela vai fazer um dia, 2 dias, depois ela não vai mais. E, assim, o principal é ela fazer uma atividade que vai melhorar a vida dela, sabe? É ela fazer uma atividade que ela consiga brincar com o neto dela, brincar com o filho dele. É você ter uma atividade que vá melhorar a sua vida, que vá fazer com que a sua qualidade de vida seja melhor. Isso é que eu acho que assim, não é para ficar mais bonito. Ficar mais bonito é uma consequência. Sim. Porque você fazendo uma atividade física, é certo, é fato, é científico, tudo melhora. Sono melhora, alimentação melhora, tudo vai melhorar, sua saúde vai melhorar. E isso é desde o bebê até o vovô. Então, procurar uma atividade que você realmente goste de fazer e ir para aquela atividade com o objetivo de você ficar bem. E não de você ficar, assim, de repente, dando uma satisfação para outra pessoa. Porque eu vou ficar mais bonito. Vai ficar mais bonito sim, mas isso é uma consequência da atividade que você vai fazer. E eu acho que tem que ser, assim, uma atividade que você realmente goste de fazer. Independente de qualquer coisa. Se é fazer uma caminhada, ok. Se é fazer dança de salão, melhor ainda. Na época da pós, tinha um professor que estava falando com a gente que eles estavam acompanhando um senhor que tinha feito uma cirurgia de coração e ele precisava fazer uma atividade física. Ele não gostava de fazer hidro, não gostava de nadar, não gostava de pedalar, não gostava de nada. Aí um dia chamaram a esposa dele. O que ele gosta de fazer? Dançar. Tá bom. Ele foi para dançar de salão. Isso. Perfeito. Não é o que ele gosta? Não é uma atividade? Então vai. Porque é a melhor maneira dele se movimentar, então vai para aquela atividade. O importante é se mexer. Legal. E agora, aqueles momentos finais aqui da nossa entrevista, a gente sabe que tem uma frase que você adora. Conta para nós aí qual que é aquela frase especial da professora Luciana Bezerra. Então, tem um filme, né, que já passou algum tempo atrás, os meus filhos eram pequenininhos, a gente foi ver, que é o Procurando Nemo, que na minha opinião é um dos melhores filmes que já fizeram até hoje. Porque é filme para todo mundo, para o pai, para a criança, para o colega, para o professor, é para todo mundo. E tem uma figurinha lá no filme que ela tem uma frase que eu acho que encaixa perfeitamente na minha profissão e encaixa para a vida, que é a Dory. E a frase que ela fala é o continue a nadar. É um peixe, né? A Dory é um peixinho, Ela é um peixinho que ela sofre de perda de memória recente. E às vezes eu falo isso para os meus alunos. Tia Lu, o que é para fazer? Esqueci, tô igual a Dory. Mas o importante é a gente continuar a nadar. E ela fala isso o filme quase inteiro, né? Continue a nadar, continue a nadar. E é muito legal o que ela fala. Vale para tudo. Vale para tudo. Vale para tudo. Lu, muito obrigada pelo nosso momento, pela nossa entrevista. Aí com essas dicas tão importantes para o nosso verão, para a prevenção de afogamentos, para a segurança aquática. E a gente vai ficando por aqui. E na próxima semana teremos mais podcast Eu Nascia.